Irmãos, nessa noite eu quero falar algo com vocês, algo que vai muito além da explicação humana, algo que nem os próprios médicos, eles sabem como explicar. E olha só, essa passagem que nós lemos aqui agora, guarda bem essa passagem, pode manter a tua Bíblia aberta, nós vamos falar dela mais na frente. Mas tem coisas que a medicina, ela não pode explicar, ela não sabe dizer. Eu já passei por momentos diante de um médico que ele não soube explicar, ou porque tal coisa aconteceu, porque tal cura aconteceu através de uma fé. São coisas que acontecem que nem a própria medicina, nem os próprios cientistas, os melhores cientistas, aqueles que já passaram aqui na terra, aqueles que estão aqui com as suas mentes brilhantes, eles podem de alguma forma explicar, eles podem de alguma forma dizer, olha, isso aconteceu por conta disso. Coisas que não tem como explicar, coisas que acontecem através da fé, daquilo que nós cremos. Mas a fé, para que ela venha ser ativada, nós precisamos crer, nós precisamos confiar. E muitas das vezes, irmãos, vamos ser sinceros, a gente falha com isso. A gente crê em tantas coisas no mundo, aí afora, de olhos fechados, sem pensar duas vezes. Quantos aqui não já foram fazer uma viagem, não foram pegou seu transporte, seu carro, a sua moto, foram para uma outra cidade, que vocês não conheciam a rodovia, não conheciam a estrada, e você coloca lá no GPS, segue pelo caminho, confiando que você vai chegar no destino certo. E também você já viu alguém que confiou no GPS, entrou numa rua que não podia, numa favela, e foi ceifada a sua vida, perdeu a sua vida. Mas por quê? Confiamos sem questionar em aparelhos. Você vai para uma farmácia, você diz, olha, eu estou sentindo isso, umas dores assim, e o farmacêutico, o rapaz está do outro lado, a mulher, eles pegam, olha, tem esse medicamento, toma ele tantas horas, e você toma sem ler a bula, sem olhar se realmente aquele medicamento vai fazer bem para você. Você deixa seu filho na escola, confiando que a professora e todos que estão ali vão cuidar muito bem do seu filho, e que ele está bem guardado. Você deixa o teu dinheiro dentro do banco, confiando que ele vai permanecer lá. Você confia em tantas coisas, viaja, confia no piloto que você nem vê. Mas quando se trata das coisas de Deus, parece que nós queremos que Deus, Senhor, me mostre um sinal. E Deus mostra. Senhor, mas eu quero que o Senhor fale comigo mais uma vez. Eu quero que o Senhor venha de fato me dizer se realmente vale a pena. Quando se trata da parte do Senhor, nós hesitamos em querer obedecê-lo. Nós ficamos pensando, será que é isso mesmo? Nós queremos detalhes para que Deus venha nos confirmar. Nós temos medo de às vezes dar um pé, mas eu te digo, andar com o Senhor é dar um passo sem ver o chão. Andar com o Senhor é confiar que a cada passo que eu dou, Ele vai colocando degrau sobre degrau na minha frente. Só que muitas das vezes a gente não crê, a gente não confia. Irmãos, nós vemos Abraão, onde o próprio Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar. Deus não disse, Abraão, olha, eu vou te enviar para tal lugar. Ele não disse o lugar para onde Abraão ia. Deus não disse se Abraão ia ter uma casa, se ele tinha o que comer, o que vestir. Ele só disse, Abraão, sai. Mais à frente depois Deus diz, Abraão, me entrega o teu único filho. E ele não questiona, ele vai entregar a Deus. É por isso que Abraão é chamado como o pai da fé, porque ele não questionava, ele não pedia sinais, ele apenas obedecia, ele confiava que o Senhor estava no controle de tudo. Nós vemos uma passagem de João, onde Pedro se encontra na cidade de Jope, e lá aparecem 3 homens e diz, olha Pedro, eu vim aqui porque um anjo me apareceu e disse que era para vir aqui até Jope procurar um homem chamado Simão Pedro, para que você viesse e me acompanhasse. E aqueles homens eram gentios que não poderiam se misturar. E Pedro olha assim, não, eu não vou. Mas de repente Pedro diz, olha, o Espírito Santo testificou para eu acompanhar aqueles homens. E eu fui junto com ele. E Pedro diz, quando eu cheguei lá, eu comecei a falar as boas novas. E de repente veio o Espírito Santo e encheu todo o ambiente, e toda a casa, e todos foram cheios e batizados. E ele ainda complementa, e lembrei do que João Batista havia falado,
Eu vos batizo com água, aqueles que se arrependem, mas depois de mim virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pedro, em nenhum momento ele pensou: será que eu vou mesmo com essas pessoas? Será que eu vou mesmo compartilhar as boas novas para esses homens? E será que eles merecem os gentios? Mas Pedro ouviu a voz do Senhor. Ele confiou naquilo que ele ouviu do Senhor. Eu te pergunto: em quem você tem ouvido? Em quem você tem confiado? Em Hebreus capítulo 11, a palavra vai dizer que a fé são coisas que nós não vemos, mas cremos que está lá. Coisas que nós não olhamos com os olhos da lógica humana, mas nós sabemos que ela está ali. E eu sei, irmãos, que muitas das vezes tem situações na nossa vida que acontecem, que muitas das vezes abala a nossa fé. Situações que mexem com o nosso emocional, que mexem com o nosso espiritual. Eu vejo muito isso quando nós vamos fazer um trabalho no hospital, num presídio, aonde for. Pessoas que estão às vezes no seu leito ali de morte, pessoas que já foram diagnosticadas que não tem mais jeito, e a gente fala: não, tem jeito sim, é o Senhor quem dá a última palavra. Mas as pessoas estão entregues àquela situação, estão entregues às circunstâncias que estão acontecendo. Sabe quando você se decepciona com uma pessoa? Você muitas das vezes fica o quê? Perde sua fé, você não quer mais acreditar em ninguém. Hoje, lá em Messias, nós fazemos um trabalho evangelístico, e cada 10 pessoas que nós abordamos, 8 estão afastados do caminho do Senhor. E esses 8, a mesma coisa eles falam: foram magoados. E parece que eles atribuem aquilo que eles passaram, que todas as outras pessoas, todas as outras igrejas vai ser do mesmo jeito. Mas o Senhor está dizendo: olha, você precisa olhar para mim, manter a fé em mim, olhar para o alto, porque eu estou contigo. Você precisa confiar no Senhor. Só que muitas vezes nós queremos apoio. Nós falamos até mesmo: olha, eu não estou indo para frente porque, pastor, eu não recebo oportunidade, porque eu não tenho um apoio, porque ninguém me ajuda. Mas eu te digo, imagina se Noé, quando fosse construir a arca, ele precisasse do apoio da população. Mas não. Noé, enquanto construía a arca, o povo zombava de Noé. Noé entrou na arca, a palavra diz que o povo comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que a arca fechou. E o povo não estava nem aí para Noé. Imagina se ele fosse esperar. Imagina se Davi, a avistar o gigante Golias, ele fosse esperar o apoio dos seus irmãos que eram guerreiros, soldados. Imagina se ele fosse esperar o apoio do rei, o próprio rei Saul. Mas não, esses homens, eles confiavam e mantinham a sua fé somente em Deus. É como Davi diz: uns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos, mas eu confio no nome do Senhor, o Deus dos exércitos. É a Ele que eu entrego a minha vitória, é a Ele que eu creio, é com Ele que eu confio, é com Ele que eu sigo em frente. E nem todos os projetos de Deus vão começar a iniciar da forma que nós queríamos, irmãos. Porque a gente acha que muitas das vezes os projetos de Deus é maravilha, é tranquilidade, não vai ter nenhum tipo de problema. Nós colocamos as promessas de Deus como fosse tudo só maravilhas, irmãos, não é. Nós vemos que Deus falou: olha, Moisés, liberta o meu povo. E o povo vai para o deserto. O povo vai passar pelo processo para poder entrar na terra prometida. E a palavra diz que aquele povo, depois de um tempo, parou de realmente confiar no Senhor. Passaram 40 anos reclamando, mas a promessa de Deus ainda estava de pé. José, ainda novo, Deus mostra para ele do que queria fazer com a vida dele. Mas olha só, José foi vendido pelos seus irmãos, José foi preso, foi caluniado, passou por todo o processo até chegar como governador do Egito. Nós vemos o próprio Jesus, que veio ao mundo para salvar a mim e você, o Rei dos Reis. Mas ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa manjedoura. E assim que ele nasceu, ele já foi perseguido,
já queriam matá-lo. Sabe o que é isso, irmãos? Talvez o projeto que Deus te entregou em tuas mãos hoje parece que está indo para trás. Talvez o projeto que Deus te entregou, você olha assim, não é possível. Eu acho que isso não é de Deus, porque as coisas não estão fluindo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o teu presente não define o futuro que Deus tem reservado para você. O teu presente hoje não define as coisas que o Senhor tem preparado para a tua vida. A fé não é receber primeiro para depois crer. É primeiro eu crer para depois receber. É primeiro nós temos fé e depois nós acreditamos que Jesus é o nosso Salvador, para depois nós recebemos o Espírito Santo. É primeiro eu orar por cura e depois eu recebo o milagre. É primeiro eu profetizar para a minha família, para o meu marido, para os meus filhos, depois eu ver eles na casa do Senhor. É primeiro eu agradecer e depois eu multiplicar o pão. É primeiro eu entrar no secreto com Deus e depois o teu Pai te recompensará. Mas sempre tem um alvo primeiro que nós devemos seguir. Só que o problema, irmãos, é que nós somos especialistas em dar desculpas. Nós paramos de acreditar, parece que paramos de confiar no Deus que nós temos. No livro de João capítulo 5, vou fazer uma breve leitura aqui com vocês. João capítulo 5, a partir do versículo 1 mesmo. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, por quanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quantos anos, igreja? 38. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou: o que queres? Queres ser curado? E olha só o que o rapaz respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Irmãos, essa passagem conta que Jesus chega na cidade de Jerusalém, lá tem um tanque, e nesse tanque, havia ali, ao redor daquele tanque, vários enfermos, todo tipo de doença que você imaginar. Ficava cegos, mudos, os coxos, leprosos, ficavam tudo ali. Eles ficavam aguardando, porque o poço, ele se movia, a água se movia, e quando essa água se movia, o primeiro que entrasse sairia curado. E esse homem está ali há 38 anos. Há 38 anos que esse homem está esperando por uma cura. Há 38 anos que aquele homem está esperando uma resposta. Há 38 anos que aquele homem está esperando alguém ajudar e colocar ele dentro do poço. E Jesus chega lá e pergunta, eu acredito que Jesus perguntou: olha, quem é que está aqui mais antigo? Alguém apontou: olha, aquele rapaz ali tem 38 anos que está aqui. E Jesus chega para ele e diz: olha, 38 anos, você quer ser curado? E sabe o que aquele homem respondeu? Não tem como eu ser curado, porque sempre que a água se agita, ninguém me leva, e quando eu tento chegar, alguém já está voltando. É isso que nós fazemos, irmãos. Nós temos um Deus que escuta as nossas orações. Nós temos um Deus que está conosco todos os dias, que está disponível para mim e para você. E sabe o que nós fazemos? Eu não posso. Eu nunca vou ser curado porque eu não tenho um plano de saúde muito bom. Eu não consigo porque eu não tenho oportunidade. Eu não consigo porque eu não entendo muito bem da palavra de Deus. Eu leio e não consigo ter muito entendimento. Eu nunca vou ter a chance de compartilhar o Evangelho. Nós colocamos desculpa como aquele homem.
E o que Jesus perguntou: você quer ser curado? Era só dizer sim. É isso que o Senhor nos pergunta todos os dias: você quer ser curado, filho? Você quer ser curado, filha? Você quer resolver a tua situação? Deposita a tua fé em mim. Deposita a tua fé em mim. Não olha para o teu problema, não faça como esse homem que olhou as suas dificuldades, as suas limitações, porque o nosso Deus não se limita. O nosso Deus não tem nenhuma barreira à sua frente. E Deus, Ele não está interessado, irmãos, nas tuas desculpas. Deus, Ele não quer saber o quanto está sendo difícil a vida para você. Ele não está preocupado com isso, porque Ele está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. O que o Senhor quer é que você clame a Ele, diz: Senhor, eu preciso ser curado. Senhor, eu quero ser restaurado. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero largar o meu vício. Senhor, restaura o meu marido, o meu casamento, a minha vida, porque eu tenho fé, porque eu acredito no Senhor. É isso que Ele espera de nós. Deus quer somente que você creia e saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Sabe, irmãos, em Números 13 vai falar que Moisés, ele envia 12 espias para a terra prometida. E ele diz: olha, vão lá vocês 12, olhem a terra para a gente poder entrar lá. E aí voltam. Foram 12 homens. Os 12 homens viram a mesma coisa. Os 12 homens viram os mesmos gigantes, os mesmos alimentos que tinham lá, as mesmas frutas. Os 12 homens viram o mesmo cenário. Porém, alguns tiveram percepção diferente um do outro. 10 chegaram para Moisés: Moisés, nós olhamos, a terra é muito boa, Moisés. As frutas são deliciosas, as uvas nem se fala. Mas Moisés, lá tem gigantes, nós somos como gafanhotos diante desses homens. É impossível da gente conseguir entrar. Não tem, Moisés, como a gente invadir aquela terra. Aqueles homens são muito fortes, as muralhas são gigantes. Sabe por quê? Aqueles homens estavam olhando somente aqui, no horizontal, vendo somente os problemas, as dificuldades, as lutas, os gigantes ao seu redor. Mas quando o crente, ele olha de forma vertical, assim como diz o salmista Davi: eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra. É de lá que vem o nosso socorro. E Caleb e Josué olhou e disse: Moisés, nós podemos sim vencer, nós podemos sim entrar naquela terra. Não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos mais fortes, mas porque o Senhor está conosco. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra lançada sobre a vida deles. O Senhor disse: eu vou te dar uma terra prometida. Então ele sabia: Deus tem uma palavra sobre a minha vida. Nós vamos conseguir, Moisés. Nós vamos entrar sobre aquele lugar. Ei, maná, deixa eu te falar uma coisa. Há uma palavra que foi liberada sobre essa igreja: pede-me que eu te darei nações por heranças. Essa palavra está lançada sobre essa igreja, e nada pode tirar isso que o Senhor já colocou. Nenhum levante de Satanás pode tirar aquilo que o Senhor já lançou, as promessas de Deus para a tua vida, as promessas de Deus para o teu ministério, para a tua família, para essa igreja, onde quer que seja. Basta uma palavra. Aqueles homens, eles tinham uma palavra. E isso, irmãos, é fé. A fé não é ter nada na nossa frente, a fé não é não ter nenhum gigante, mas é saber que Deus está comigo. A fé não é eu achar que eu posso, mas eu saber que Deus é Ele quem pode, é Ele quem consegue, é Ele quem me guia. A fé não olha para as impossibilidades, mas a fé olha para as possibilidades de Deus, daquilo que Deus pode fazer sobre nós. Isso é fé, isso é confiar no Senhor. Talvez você pense: pastor, você está falando isso porque o Senhor não sabe da minha luta. O Senhor está falando isso porque o Senhor não sabe o problema que eu tenho enfrentado. Pastor, eu não tenho capacidade, muito menos estrutura, para vencer essa batalha, para vencer esse gigante. Mas deixa eu te falar algo. Deus, Ele não precisa de mais nada além das ferramentas que Ele já colocou em tuas mãos.
Eu nunca vi Deus pedir ou cobrar nada de ninguém que Ele mesmo não capacitou para aquilo. Eu nunca vi Deus reclamar com alguém que diz: olha, tu está fazendo tudo errado, não é desse jeito. Eu já vi pessoas correrem, eu já vi pessoas querendo desistir como Moisés: não, eu não posso, sou homem de palavras fortes, eu não posso ir. Mas Deus diz: Moisés, quem é que coloca as palavras na tua boca? Sou eu, Moisés, só vai. Porque muitas das vezes, irmãos, nós achamos que nós precisamos de grandes coisas, nós achamos que nós precisamos de muito. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, Deus não disse: Moisés, sai daí que agora eu vou fazer tudo, eu vou abrir o mar. Não, Ele disse: Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Moisés, qual é a ferramenta que você tem? Um cajado, Senhor. Então levanta, Moisés, para que o mar venha se abrir. Quando Davi foi vencer o gigante Golias, naquele momento, Deus não disse: olha, Davi, eu vou mandar um exército celestial para derrotar aquele gigante. Deus não disse para Davi: olha, eu vou te dar uma arma especial para você derrotar ele. Não, Ele usou aquilo que Davi tinha em suas mãos, uma pedra, um estilingue, e diz: olha, usa isso aí. E Davi, quando chega diante do Golias, ele diz: olha, você vem contra mim contra a espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que você tem que declarar sobre a tua vida quando as lutas virem, quando os gigantes se levantar. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não é com as tuas forças, é com o Senhor que se encontra contigo, que está no controle em todos os momentos. E com aquilo que parece ser tão pequeno, tão simples em tuas mãos, é exatamente isso que Deus vai te usar para te dar vitória. É exatamente isso que Deus vai te usar para conduzir você. Por mais que as ferramentas pareçam simples, é através delas que vai vir um milagre. Mas você precisa romper a tua fé nessa noite. Você precisa voltar a crer no sobrenatural. Você precisa voltar a crer que quando depende do Senhor, tudo pode acontecer. Enxergar muito além do que os teus olhos conseguem enxergar na tua frente, irmãos. A falta de fé, a gente consegue desagradar a Deus, porque a palavra diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando nós não temos fé, nós estamos dizendo: Senhor, é impossível disso ser resolvido. É impossível, Senhor, disso, sabe, mudar na minha vida. É impossível, Senhor Deus, de eu vencer essa batalha. Nós estamos desagradando o Senhor dessa forma, porque nós não estamos tendo fé com isso. Nós não estamos acreditando. E nós precisamos romper nessa noite aquilo que humanamente, aos olhos dos homens, é impossível de acontecer. Irmãos, eu posso falar para você, eu estar aqui em cima hoje, aos meus olhos e de muitas pessoas, até próximo de mim, familiares, era impossível de acontecer. Sabe, quando eu comecei a namorar com a pastora Jéssica, a gente era adolescente, e uma vez ela chegou para mim e disse: olha, me contou que ela tinha recebido uma profecia e queria casar com um pastor. E desde os 14 anos por aí ela começou em oração e colocar: Senhor, quando eu casar, eu quero casar com um homem de Deus, eu quero casar com um pastor. E chegou e passou, e sempre chegou 2, 3 vezes, alguém deu uma profecia para ela de tudo que Deus iria fazer sobre a vida dela, e diz: olha, o teu marido Deus está preparando, vai ser um homem de Deus assim, assim. E quando ela chegou e falou para mim: olha, aí eu disse: rapaz, essa profecia está meio errada. Essa mulher aí errou, viu? Me desculpa, mas é uma falsa profeta. Olha só, misericórdia. Porque naquele tempo eu tocava contrabaixo no ministério, tocava sax na orquestra. Eu disse: se Deus vai me usar, vai ser no louvor, e não na palavra, pastor, isso não. E eu lembro que a última vez que alguém chegou, a gente estava num culto de consagração no sábado pela manhã. E quando acabou a consagração, a gente foi indo para casa, e ela meio estranha comigo, e eu: o que foi que aconteceu? Ela diz: olha, novamente, aquela irmã que veio de fora, uma irmã que chegou aqui e falou assim, assim, sobre a minha vida, inclusive falou que estava preparando um homem de Deus, um pastor, um cuidador, e você não quer nada com isso. E eu falei: irmãos, eu disse: esse homem não sou eu.
Então ou está errado eu ou essa irmã. Irmãos, ela quase terminou comigo por conta disso. Ela quase me deixou. E o tempo foi passando, a gente noivou, depois a gente veio a casar. E quando a gente casou, eu já estava mais com o pé no mundo do que na igreja. E aí comecei a me envolver com muita coisa errada. Comecei a usar drogas, bebidas, tudo isso aí que não podia, tudo que é errado. E ela, depois que eu voltei para os caminhos do Senhor, ela disse que ficava em casa orando: Senhor, o Senhor me prometeste que seria um homem de Deus. O Senhor falou que ia ser um pastor. E olha só, meu marido está no mundo, está se perdendo. Ele mal para em casa. Senhor, a promessa que o Senhor me prometeu lá atrás, traz essa promessa. Irmãos, anos se passaram, quase 9 anos nessa peleja. Eu volto para os caminhos do Senhor. E um tempo atrás, nós somos consagrados a pastores. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você tem uma palavra, você mantém a sua fé acesa. Quando você tem uma palavra, você guarda aquilo que Deus te prometeu. Não deixa o inimigo tirar as palavras que o Senhor lançou sobre a sua vida. Aquela mulher, quando nós lemos aqui a história, a palavra diz que ela estava há 12 anos. Há 12 anos sofrendo com hemorragia, sangrando. Naquele tempo, quando a mulher se encontrava desse jeito, ela não poderia ter contato com ninguém, muito menos com um homem. Tudo indica que essa mulher, ela morava sozinha, ela não tinha ninguém, ela não tinha filhos, ela não tinha marido. Porque a palavra diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, tentando procurar ajuda de alguma forma. E naquele tempo era normal, o homem, ele é o provedor como hoje, mas naquele tempo era levado ao pé da letra. Então, se ela tivesse um marido, era ele o responsável em cuidar dela, em pagar todos os medicamentos. Mas a palavra diz que ela gastou todo o seu dinheiro. Aquela mulher vivia isolada da sociedade. Talvez as pessoas passavam pela sua casa e olhavam assim: olha, aí mora uma mulher sozinha, aí mora uma mulher que não tem mais jeito, que já tentou de tudo, gastou o seu dinheiro. Possivelmente ela já estava muito fraca, porque estava há muitos anos perdendo sangue. Todos olhavam para aquela mulher com um olhar de desprezo, com um olhar que não tinha mais jeito. Todos nas ruas conheciam e sabiam do seu problema. Ninguém queria chegar próximo daquela mulher. 12 anos. Diferente do aleijado, a qual nós lemos lá no tanque, que ele colocou a desculpas nas circunstâncias, colocou a desculpa porque ninguém o ajudava. Aquela mulher não, ela já tinha procurado ajuda, já tinha gastado até o que não tinha mais. E aquela mulher estava há 12 anos, irmãos. E eu te pergunto, quanto tempo faz que você tem orado para o Senhor, para Ele fazer um milagre na tua vida? Quanto tempo faz que você está orando e pedindo algo para Deus e parece que não vai chegar nunca? Aquela mulher mesmo 12 anos, ela não perdeu as suas esperanças. Ela olhou e disse: eu preciso romper todas as barreiras, porque se ela fosse pega encostando em um homem, ela poderia ter grandes consequências naquele tempo devido à lei. Mas aquela mulher, ela foi. A palavra diz que a multidão oprimia, apertava o Senhor. Então imagina a quantidade de pessoas. Aquela mulher foi indo, talvez se arrastando pelo chão, e foi caminhando, e ela toca na orla de Jesus. E quando toca, Jesus diz: alguém me tocou. E os discípulos: Senhor, é claro que alguém te tocou, olha só a quantidade de gente que tem aqui. Não, mas alguém me tocou diferente, porque saiu de mim virtude, saiu de mim poder. E ele diz: se manifeste quem me tocou. Jesus não queria naquele momento colocar a mulher na frente de todos, mas ele queria dizer: mulher, conte para todos agora que os teus 12 anos de dores acabaram, que os teus 12 anos de sofrimentos acabaram, que os teus 12 anos longe da sociedade, sem uma família, ficaram por aqui, porque a partir de hoje Deus te entregou o milagre que você precisa. Testemunhe. E aquela mulher vem e diz: eu toquei, Senhor. E o que a palavra nos fala aqui, irmãos? Que Jesus olha para ela e diz: filha,
a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher. Ele não diz, olha, foi isso, foi aquilo, não, foi a tua fé. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para todo mundo que estava ali presente, olha, a fé dessa mulher aqui foi quem curou ela. Era para as pessoas olharem assim, peraí, se essa mulher foi curada porque ela teve fé, eu também tenho fé e também vou ser curado. Se essa mulher também teve fé, peraí, eu também tenho fé e Deus vai restituir. Irmãos, o que falta muitas das vezes é sermos como essa mulher, é rompermos as barreiras que estão à nossa frente. Hoje é noite de você romper a sua fé, para que você venha receber um milagre, para que você venha receber algo da parte do Senhor. A gente acaba esquecendo muitas das vezes, irmãos, daquilo que só Deus pode fazer. Sabe, um tempo atrás lá na Maná Messias, a gente chegou mais cedo, estava tarde lá no culto, estava eu, o irmão Flávio, o irmão Rodrigo. E aí chega uma senhora e diz, olha, eu quero falar com o pastor. Ela chegou com umas sacolinhas assim na mão. E a gente, pois não, pastor. E a gente começou a conversar ali. E ela começou a falar da vida dela, que era sofrida e tal. E antes dela ir embora, eu disse, minha irmã, eu posso fazer uma oração pela senhora? Ela disse, pode. Tem alguma oração específica que a senhora quer? Ela disse, tem, pastor. Eu não consigo dobrar os meus 2 joelhos. Essa minha mão, ela não abre, ela só fica fechada. Ela estava assim com a sacolinha. E essa aqui movimenta bem pouco. Eu disse, vamos orar. Você crê que Jesus pode curar a senhora hoje? Ela, creio. Chamei os irmãos que estavam assim, vamos orar. E a gente começou a orar naquele momento ali pela vida dela. E aí de repente, a gente orou, terminou. E eu disse, irmã, como é que a senhora está se sentindo? Está bem? Aí ela fez assim, tô melhor. Eu disse, não, tá bom ou não tá? Ela disse, mais ou menos. Mais para mais ou mais para menos? Mais para menos. Eu disse, então vamos orar mais uma vez, irmã? A senhora crê? Ela disse, creio. Eu disse, eu não faço nada, quem faz é Jesus. Eu chamei os irmãos, vamos orar de novo. A gente começou a orar. Terminou a oração. Irmã, como é que você está se sentindo? Melhorzinha. Eu disse, o que a senhora não fazia? O que a senhora não faz quando essa dor? Ela disse, eu não consigo me abaixar. Eu disse, vamos se abaixar agora. Eu peguei na mão dela e a gente se abaixou, irmãos. A gente descia e subiu. Eu disse, começa a pular, irmã, começa a pular. E a sua mão, como é que está? Aí ela começou, tá funcionando. A minha mão está pegando, não estou sentindo mais nada. Irmãos, a mulher foi curada no mesmo momento. Sabe o que é isso? Isso está acessado para todos nós. Eu não estou falando somente aqui de uma fé que cura, que faz milagre, que levanta o coxo, não, mas uma fé que restaura, uma fé que resolve os problemas, uma fé que está acima da medicina, uma fé que está acima da ciência de todas as coisas, uma fé que não se explica, apenas confia e crê no Senhor. É essa fé que está aqui diante de você nessa noite. Eu não sei qual é o problema que está se encontrando na tua casa. Eu não sei qual é o problema do teu ministério, eu não sei qual é o problema da tua família, eu não sei qual é o gigante que tem se levantado contra você, mas o Senhor te diz nessa noite, rompa, acredite, mantenha a sua fé em mim, sou eu quem posso te entregar aquilo que ninguém mais pode fazer por você. Em Mateus 7,7 diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Aquela mulher, ela pediu para Jesus para ser curada. Você vai pedir só para quem tem alguma coisa para te oferecer, para quem realmente pode te entregar. Você não vai pedir nada para ninguém que às vezes está precisando mais do que você. Você só pede para quem tem. Aquela mulher sabia que Jesus tinha. Busquem, aquela mulher buscou em Jesus. Batam a porta e ela será aberta. Ela bateu na porta, irmãos. O que você está esperando para bater na porta? Sabe quando Jesus está dizendo bater na porta? Quando você vai na casa de alguém, se você vê um recado lá na porta dizendo, olha, eu não estou em casa, só chego à noite, você vai bater na porta? Não vai, porque você foi avisado que a pessoa não está em casa. Mas Jesus, ele fez diferente. Ele diz, olha, batam e a porta será aberta. É o mesmo que dizer, filho, eu estou do outro lado só aguardando você bater. E o que você está esperando para bater nessa porta essa noite? Nós precisamos, irmãos, manter a nossa fé.
E a palavra diz: se alguém tiver fé e disser ao monte, lança-te ao mar, assim acontecerá. E tudo o que pedir em oração, creiam que já receberam. Jesus está dizendo: olha, quando você for orar, não ore como estivesse distante, mas já ore como já recebeu. Já ore já agradecendo. Jesus, quando foi multiplicar o pão, ele não disse, pegou os 5 pães e 2 peixinhos e falou: olha, Senhor, temos tantos poucos pães aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Deus, manda mais pães aqui. Ele disse: não, Pai, obrigado pelos pães que vai alimentar essa multidão. Ele levantou e agradeceu, porque ele já sabia que o milagre já estava vindo. E ele nos ensina: quando forem pedir, peçam com fé, já crendo que receberam. É você orar pelo teu marido e dizer assim: Senhor, obrigado por aquele homem de Deus. Senhor, obrigado pelos meus filhos, porque eu já consigo ver pelos olhos da fé os meus filhos te buscando na tua casa, na tua presença. Senhor, obrigado pela minha cura, porque por mais que o médico disse que não tem jeito, eu consigo olhar pelos olhos da fé que o Senhor já me entregou. Senhor, obrigado pela oportunidade de emprego, ó Pai, por mais que está difícil a minha vida financeiramente, mas eu consigo olhar pelos olhos da fé a oportunidade que o Senhor está me entregando. É orar agradecendo, entregando ao Senhor. Só que a fé vai nos exigir obediência, irmãos, porque nada adianta de nós termos fé se nós não obedecermos. Nada adiantou naquele momento Deus falar com Moisés, se Moisés não tivesse erguido o cajado. A fé não adiantaria. A fé de Abraão, mesmo ele tendo fé, ele precisou sair da sua terra. Pedro, mesmo tendo fé, ele precisou sair do barco para andar sobre as águas. Davi, mesmo tendo fé, ele precisou enfrentar o gigante Golias. Mesmo que você tenha fé, se você não tiver obediência, não agir de ação, nada vai servir. E a fé vai exigir sempre de nós perseverança. É permanecer firme como aquela mulher do fluxo de sangue que não desistiu. É como Ana, que orou e orou e orou, disse: Senhor, dai-me filho. Senhor, me dai meu filho, Senhor. Ela não desistiu. É como José, que mesmo sendo desprezado, continuou perseverando no Egito. É não desistir. E eu não sei, irmão, o que é que tem te abalado. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado. Talvez as suas orações não são mais tão fervorosas como antes. Eu não sei o que é que tem te deixado preocupado. Eu não sei, que talvez alguma coisa possa estar tirando o teu sono, te deixando de cabelo branco. Mas hoje Deus está te dizendo: mantenha a sua fé em mim, confie em mim. Eu estou no controle de todas as coisas. Nada se perdeu do controle. Eu ainda continuo assentado no meu trono. Eu ainda continuo com as minhas mãos lançadas sobre você. Eu ainda continuo te guardando. Eu ainda continuo no controle. É isso que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Irmãos, tem um louvor que ele diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Escute, igreja. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Rompe, Senhor, essa noite, Senhor Deus, as barreiras.